Seja bem-vindo e bem-vinda! Na aula de hoje, vamos aprender a desenhar cenários com um ponto de fuga. Primeiramente, vale lembrar que as perspectivas são utilizadas de diversas formas na arte, mas um modelo bastante utilizado é a perspectiva linear, com um ponto de fuga, principalmente para desenhos de cenários. A perspectiva linear foi descoberta em 1420 pelo artista e arquiteto Filippo Brunelleschi. E 15 anos depois, a descoberta de Brunelleschi foi descrita e decodificada por Leon Battista Alberti, em um documento onde a fórmula da perspectiva linear é explicada. Esse é um tipo de desenho que vamos aprender hoje: como criar imagens em perspectiva linear com um ponto de fuga. Para criar a perspectiva linear, nós precisamos de 3 elementos principais: o ponto de fuga, a linha do horizonte e as linhas de fuga, que eu vou criar agora com vocês. Aqui na minha folha, eu já fiz o desenho do ponto de fuga, traçando as diagonais que estão delimitando a minha imagem. Fiz o traçado também da linha do horizonte, que é a linha que passa pelo ponto de fuga, reta na horizontal. E aqui eu vou imaginar que eu vou criar uma sala com o piso todo quadriculado. Esse piso mede de 1 em 1 centímetro. Sendo assim, eu já fiz a marcação de 1 em 1 centímetro aqui embaixo para criar o piso. Você pode usar qualquer lápis e uma régua também ajuda bastante. Para fazer isso, eu vou posicionar o meu lápis aqui no meu ponto de fuga, a minha régua aqui na minha indicação de 1 centímetro e vou fazer as marcações. Pronto! Aqui nós já temos a impressão de um piso como se fossem tábuas ou alguma coisa assim, indo em direção ao ponto de fuga ou ao horizonte. Estabelecido isso, eu vou fazer um outro ponto aqui na minha linha do horizonte. Nesse caso, eu vou escolher este lugar aqui. Daqui, eu vou conectar com esses pontinhos que eu marquei aqui o piso. Isso vai me ajudar a indicar onde o piso vai ser dividido na horizontal. Pronto! Agora eu tenho algumas outras marcações que vão me ajudar a fazer essa divisão. Repare que aqui a diferença entre as linhas é bem menor do que aqui. E é isso que indica a mudança de perspectiva no eixo Z. Sendo assim, vou traçar as linhas como se fosse a do piso agora, que vai dividir na horizontal. Perceba que aqui eu estou traçando aonde essas linhas encontram essas outras linhas, mas eu estou traçando desde aqui até aqui. Pronto! Repare que aqui nós temos agora várias divisões na horizontal, como se fosse do próprio piso, e que elas vão se aproximando conforme o piso vai se distanciando da visão do observador. Para ficar mais fácil, eu vou apagar algumas das linhas e vou destacar alguns dos pisos. Pronto, não tá perfeito, mas dá pra ter uma boa ideia
da sensação de perspectiva que esse tipo de criação fornece. Aqui eu vou imaginar ainda que eu vou criar uma espécie de sala. Sendo assim, eu vou continuar apagando essas outras linhas aqui, uma vez que eu já não preciso mais delas. Essas daqui também, uma vez que minha parede vai começar por aqui. Repare que eu apaguei todas as linhas que vinham até aqui, mas eu deixei a linha do horizonte e também o ponto de fuga, uma vez que quando eu for fazer outros desenhos, eu vou precisar puxar para o ponto de fuga. Vamos imaginar que nesse meu cômodo eu tenho uma janela. As linhas verticais vão continuar as mesmas. No entanto, a parte de baixo e de cima da janela eu preciso puxar em direção ao ponto de fuga para dar a sensação de profundidade. Vamos imaginar que a minha janela tem cerca de 3 centímetros. Ela vai desde aqui até aqui. Esse ponto que eu marquei aqui, eu vou puxar ele junto ao ponto de fuga. No entanto, eu não preciso puxar até lá no final, uma vez que minha janela se encerra aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com o ponto de cima. Prontinho. Agora é só apagar os excessos e nós temos uma janela. Depois de apagar todos os excessos e todos os pontos extras, quando você terminar o desenho, você tem um desenho com a ideia de perspectiva. Lembre-se, essas linhas podem ser feitas todas com bastante cuidado para que não fique manchado no seu desenho. Aqui eu deixei elas bem fortes para que vocês pudessem ver no vídeo. No entanto, não tem necessidade. As linhas do desenho podem ser bem clarinhas para que depois você possa apagá-las. Nossa aula se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais!